Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 12. Ainda bem que você está feliz com Jesus, não é verdade? I'm so glad that you're happy with Jesus. Acho que tem uma palavra que vai te deixar um pouco triste, mas pelo menos a gente já I have a word that might upset you a little bit, entra assim feliz, né? but at least we're coming in happy. Eu vou ler versículos 12 até o 16. I'll read verses 12 to 16. Diz assim: no dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram que isso estava escrito dele e que isso lhe fizeram. Vamos orar? Let's pray. Obrigado, Senhor, mais uma vez pelo privilégio que temos de receber a Tua palavra. Thank you, Lord, once again for the privilege of receiving your word. Prepara os nossos corações, Senhor. Prepare our hearts, Lord. Prepara as nossas mentes. Prepare our Que minds. nós possamos dar acesso ao Senhor, We give you a access tudo quanto o Senhor deseja falar to conosco. everything that you want to say. Em nome de Jesus In the nós name of oramos. Jesus, we pray. Tome assento, You queridos. may be Obrigado. seated. Thank you. Já fazem mais ou menos 2000 anos que esse domingo é chamado, lembrado como Domingo de Ramos. For about 2,000 years, this Sunday is known as Palm Sunday. E se você lembra um pouco da história de Jesus antes da sua crucificação, você vai saber que esses ramos apontavam exatamente para o que aconteceu nesse texto. And if you notice the story of Jesus, these palms, they represent this text. 3 anos e meio, Jesus havia praticamente cumprido o seu ministério aqui na terra. 3.5 years, Jesus fulfills his ministry on Operou earth. muitos milagres, Many miracles, ensinou centenas de pessoas, taught many milhares de people, pessoas, thousands of people, ajudou muita gente, helped a lot of people, muita gente. a lot of people. E agora Jesus está indo para Jerusalém. And now he's going to Jerusalem. E na sua entrada em And in Jerusalém, his entry, ele vai se valer de um jumentinho. he goes on a donkey. Se você voltar um pouco o texto, você vai entender como que ele conseguiu exatamente esse jumento. You're going to see how he was able to E acquire this donkey. outros textos que narram a mesma história em outros evangelhos, A few other gospels, no capítulo 21 de Mateus, ou no capítulo 11 In de Matthew Marcos, 21 or ou no Mark capítulo 11, 19 de Lucas, or Luke 19, você vai ver que foi assim muito interessante a maneira como esse jumentinho veio parar e ser o meio que Jesus usou para entrar em Jerusalém. very interesting how this donkey became the vehicle of Mais ou menos assim, transportation. jumentos eram usados naquele tempo, não é muito diferente hoje quando você vai ao campo. Not differently than when you go to the rural Pelo menos areas. duas finalidades: Donkeys are for two meio de reasons: transporte as a e vehicle também como uma ferramenta de trabalho, and as a work né, tool, para puxar aí as cargas e You know, para to poder pull fazer alguma loads coisa and- relacionada ao trabalho. and do things related to Então, se a work. gente pudesse trazer mais ou menos o jumento hoje e tentar encontrar um veículo que mais se parecia com o jumento na época, So if we can make comparison to what looks like a donkey era from mais ou back menos assim then, uma Chevy Silverado. it's like a Se car. você gosta de Ford, então uma Ford 150. It's like a Ford. Então, Jesus vai chegar e vai falar com os discípulos: olha, vocês vão ali e tal, entra naquela vila, So Jesus like, disciples, go here, there. vocês vão encontrar um jumentinho que está amarrado lá junto com a sua mãe. You're gonna find a donkey that's tied up. Pegue ele, Grab it. traga ele para mim, Bring him to e o me. dono vai perguntar. And the owner's gonna E ele vai ask, falar assim: por que você está fazendo isso? why are you doing E this? vocês vão responder assim: porque o Senhor pediu que fizesse. And you're gonna say, because the Lord asked us to. Imagine, se fizesse isso hoje, daria cadeia, né? You know, you'd go to jail Vai lá na if you dealer, said that. Go to the pega uma dealership, caminhonete, grab a vai para truck, casa, go home, leva para você sem take pagar it, nada. don't pay for E se alguém it. perguntar: o que você está And if fazendo? someone asks you, Não, o Senhor falou para me fazer isso. well, the Lord told me to. Então, esse jumentinho vai parar e ser, com certeza, um personagem So the muito donkey importante is a very nesse important cenário da character entrada de Jesus. in this scene.
Deixa eu te dar um pouco de contexto, o que estava acontecendo em Israel naqueles dias. Let me give you some context what was going on in Israel. As pessoas que receberam Jesus naquele momento, The people that received eles Jesus, cortavam os ramos das palmeiras e eles estendiam para que Jesus passasse por cima. they would cut the palms and they would extend it so Jesus would walk on Alguns, it. eles pegavam as suas próprias vestes e eles lançavam no chão para que Jesus percorresse sobre as vestes. Some would take their own garments so Jesus could Traduzindo step hoje on para them. uma realidade comum que nós entendemos melhor, Translating to today, eles estenderam o tapete vermelho para Jesus entrar em they Jerusalém. were extending the red carpet. E qual era o motivo pelo qual eles estenderam aquele tapete And vermelho? why they do this? E começaram a cantar hinos And they started to e sing, dizer: Hosana, singing, Hosana, Hosanna, Hosanna. bendito aquele que vem em nome do Blessed is the Senhor, one who comes in the name of the bendito o Lord. Rei de Israel. Blessed the King of Começaram a aclamar ele, enchê-lo de They started to elogios. fill him up with Qual era o compliments. contexto que estava ocorrendo naqueles dias? What was the context? Todo Israel All of Israel estava subjugado pelo Império Romano. was under the Roman Empire. Os romanos é que dominavam aquela região. The Romans Eles dominated the prestavam region. contas, eles pagavam impostos, They paid taxes. eles estavam sujeitos. They were subject. Eles não tinham aquele governo teocrático que o Senhor havia estabelecido para os seus pais. They did not have a theocracy of their Eles não parents. tinham os profetas They didn't have the que eles prophets podiam ouvir a Deus. that they could hear Eles não the tinham Lord. os reis que They tinham didn't have sido the kings apontados pelo that were Senhor appointed by the para Lord vencer as batalhas e trazer os to despojos e overcome the trazer battles o enriquecimento daquele povo. and bring the treasure to Eles the people. estavam sujeitos às ordens They were subject to the orders de outro país, of another country, de uma outra nação. of another nation. É como se você se lembrasse lá atrás, quando o povo de Israel, no tempo de Moisés, It's like at the time of Moses, estavam subjugados ao Egito. the Israelites were O under que eles Egypt. faziam? What did they do? Eles pediam ao Senhor They kept para que asking the Deus Lord, enviasse alguém que pudesse libertá-los daquele cativeiro. bring us someone to set us free. 400 anos se passaram, 400 years later, Deus vai levantar Moisés, God's going to e aí raise up Moisés vai Moses, ser esse libertador and he is the que one vai tirar o povo da opressão that do will take Egito them from oppression e of Egypt conduzi-los à terra and prometida. take them to the A promised land. expectativa era essa. That was the Deus vai expectation. enviar alguém God's going to send que vai me someone tirar da condição atual que eu me who's gonna bring me encontro from my e condition vai me levar a um lugar de bênçãos, and is going to take me to the place a of uma the terra blessing, to a prometida, promised a um land, lugar que mana leite e to a mel. place of milk and A honey. expectativa deles Their era uma expectation expectativa de que Jesus entraria, was that Jesus would come in, e pelo fato de que o currículo de Jesus era muito bem and conhecido, because his curriculum was well muitos known, milagres sendo Many operados durante miracles os últimos 3 anos e in meio, the 3.5 a years, sua fama tinha percorrido por toda aquela região, his fame was all over the muito region, bem conhecido de todos, very well known, tinha uma influência que literalmente tocava em todas as esferas. had an influence that touched all spheres. E agora Jesus vai solucionar o problema. So now Jesus is going to solve our Jesus problem. é a resposta das minhas Jesus orações. is the answer to my Eu prayer. preciso sair desse problema. I need to Eu leave. preciso sair dessa I need circunstância. to leave this Então, circumstance. So eu coloco o tapete vermelho I extend the red carpet e canto hinos. and I sing songs. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Blessed is the one who comes in the name of the Hosana nas Lord. alturas. Hosanna in the Essa era a highest. realidade deles. That's the reality. Aliás, essa era a expectativa deles. Actually, that was their Agora entenda que expectation. entre a expectativa deles But between their e entre expectation o que realmente and aconteceu, what actually happened, houve uma grande diferença. there's a difference. Perceba comigo uma coisa. Notice with me. Essa era a expectativa deles. This was their expectation. Por isso eles estavam tratando Jesus daquela maneira. That's why they were treating Jesus that Porque eles way. precisavam de alguém Because they needed que someone os libertasse das garras da opressão do Império that Romano. would free them from oppression. Deixa eu pausar aqui, vamos voltar algumas semanas. Let's pause. Nós ministramos no mês passado, Last month, praticamente o mês de março inteiro, basically all of March, acerca desse lugar de pertencimento que nós acreditamos que o Senhor nos plantou. we preached about belonging. E ontem, aliás, domingo passado, mesmo tendo sido meu aniversário, And last Sunday, even though it was my se você não me birthday, deu parabéns, eu tô triste com você. if you haven't wished me happy birthday, I'm sad. Mas domingo passado, But last mesmo Sunday, no pequeno tempo que o pastor Divonsir teve, in the few minutes ele that falou um pouco sobre essa motivação do pertencimento. we heard the word of this Exatamente motivation, essa linha que o Senhor está conectando a gente para que nós possamos construir algo. this line in which we're Se building você something. entende que as mensagens que nós procuramos ministrar não são apenas aleatórias, mas mensagens que fazem parte de um todo para construir algo.
We're not preaching random messages, but we're building O que nós something. queremos aqui, estamos ministrando em todos os grupos familiares da igreja esse mês de abril, And what we're speaking of in the family groups, sobre alinhando e curando as nossas motivações. aligning and healing our Temos falado sobre motivations. Hebreus capítulo 4. We're talking about A palavra Hebrews, de Deus ela é viva e ela é eficaz, where ela the word of God is penetra living and efficient, and a it divisão penetrates da alma e do between the espírito, soul and the spirit, ela é apta para discernir pensamentos and e it discerns thoughts intenções and do coração. intentions of the heart of man. Então agora, voltando à mensagem, Going back to the estamos message. falando sobre esse ajuste, esse alinhamento de motivações. We're talking about the alignment of A motivation. expectativa deles Their expectation era que Jesus viesse para trazer um benefício, was so that Jesus could bring them viesse para benefits, trazer uma bênção. a blessing. E agora Jesus vai frustrar a expectativa. And now Jesus will frustrate their Porque a entrada expectation. triunfal de Jesus em Jerusalém Because his triumphant entrance não foi dentro da expectativa de libertá-los das mãos do Império Romano. was not in the expectation to release them Ou from seja, Roman Jesus não Empire. estava preocupado em dar a eles Jesus was not worried about giving aquilo them que eles queriam. what they wanted. Jesus estava convicto que eles iriam receber Jesus knew that what they would aquilo receive que eles precisavam. is what they E o que eles needed. precisavam And what they needed não era uma solução momentânea. was not a O que momentary eles solution. precisavam era uma reconciliação What eterna. they needed was reconciliation Então Jesus vai entrar em eternally. Jerusalém So Jesus goes to e lá na Jerusalem, frente and further along, Jesus vai ser crucificado, Jesus will be crucified, Jesus vai morrer, Jesus will die, Jesus vai ser sepultado Jesus will be e brought no to the tomb, terceiro dia, and on the o third dia da day, Páscoa, o dia da Páscoa, Day of o Easter, dia da ressurreição, day of resurrection, ele vai ressuscitar. he will resurrect. E a Bíblia diz And the Bible que says então com a ressurreição that with a nossa resurrection, fé e a nossa pregação foi validada. our faith and our preaching was Ou seja, validated. sem Therefore, ressurreição, without resurrection, Vã a nossa fé, in vain is your vã faith, a nossa pregação. in vain is your Isso aqui message. é apenas um clube social. It'd be a social Se não club houvesse if ressurreição. there was no Mas resurrection. com a ressurreição, But with nós somos resurrection, reconciliados we are com Deus. reconciled to the E Father. essa é a nossa maior And vitória. that's our victory. Lembra-se do que Jesus falou com seus discípulos? Remember what Jesus said Jesus falou quando foi enviá-los de dois em dois. when he sent them 2 by 2, Enviou os discípulos para que pudessem performar as obras que ele tinha ensinado. sent them to perform the works. E aí quando eles voltam, When they come eles back, voltam com um relatório. they come back with Qual era o a, relatório? with a summary. What do they say? Curas, Healing, milagres, miracles, demônios expulsos, demons flee, maravilhas. wonders. E eles eufóricos, and they were euphoric, super felizes, so happy, super contentes. so excited. Jesus, 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 you can't você não believe vai it. acreditar, Jesus. Come on. Eu coloquei a mão sobre uma mulher que I estava placed morta my hands on e someone, ela and she ressuscitou. came back to life. Jesus, você não vai acreditar. Jesus, you don't believe Eu it. coloquei as mãos sobre um paralítico Put my hands over a e ele paralyzed foi man, curado. and he came and Jesus, was você não vai walking. acreditar. You're not gonna Eu believe estendi a this. mão sobre uma pessoa que estava possuída de I raised my demônios hands over a demon-possessed e ela foi person, liberta. and she was free. Jesus ouve os relatórios. Jesus listened, Foram muitos relatórios. which were many. Mas de repente Jesus para e fala com eles And he assim: stops and says, não alegrei-vos don't rejoice por causa dessas coisas. because of these things. Alegrei-vos por uma coisa, Rejoice for one thing, porque o vosso nome está because escrito your no name livro is da written vida. in the book of life. Veja qual é o direcionamento da felicidade. Look at the direction of the É você rejoicing. não estar apenas em busca de algo momentâneo, It's not to search momentary mas things, entender que muito mais do que uma bênção que Deus quer te dar but hoje, more than a blessing for today. é a reconciliação eterna It's the que Ele eternal abriu para você. reconciliation. Mas qual o problema? What's the problem? O problema é que nos próximos dias, The problem is in that the next few Jesus não days, vai operar mais tantos milagres. Jesus will not perform so Alguns milagres many Ele vai miracles. operar nos Some próximos here and dias. there in the next few Na days. segunda, na terça, na quarta Monday, e na Tuesday, quinta-feira. Wednesday, and Thursday. E na sexta-feira eu acho que Ele operou o último milagre And on Friday, the last no aspecto miracle, físico, in a physical way, que foi quando Ele estava, na quinta-feira, né? on Thursday, Quando Ele estava no when he Getsemane, was in Gethsemane, antes de ser preso. before he was detained. Pedro vai pular na frente para tentar salvá-lo das mãos dos soldados. Peter tries to save him from the Vai soldier's hands, cortar a orelha dele, do cuts off the soldado. soldier's ear, E Jesus vai pegar a orelha do soldado e vai grabs the colar ear. novamente. puts it back. Mas se você olhar ao longo dos próximos dias, But if you look during the o week, ministério de Jesus vai tomar uma proporção, uma guinada bem difícil. Jesus' ministry takes a different turn. Logo na segunda-feira, On Monday, Jesus vai purificar o he templo. purifies the Você temple. sabe como que ele purificou o templo? You know how he did it. Ele chegou quebrando Comes tudo, in breaking everything, dando
pontapé nas mesas dos tables. cambistas, pessoas que estavam se aproveitando People that were taking an opportunity para buscar benefícios for próprios, self-gain, para comercializar, to commercialize, saiu quebrando tudo broke everything, e deixou todo mundo meio triste, não é and, verdade? upset Quando everybody. chega na terça-feira, And then Tuesday, sabe o que Jesus vai fazer? you know what he did? Jesus vai ensinar no templo. He's teaching in the E sabe temple. qual que é o ensino de Jesus? And what's his teaching? O ensino é sobre os fins dos tempos. He speaks of the end times. E ele vai frisar dentro dos fins dos tempos And he frees o it, juízo sobre os fariseus e the sobre os judgment hipócritas. over the Pharisees and Ou the seja, ele vai pregar uma hypocrites. mensagem dura. He preaches a Ele não vai strong falar sobre os message. 7 passos para a vitória, Not the 7 steps as to 3 victory, chaves para a the 3 prosperidade. keys to Ele prosperity. vai pregar uma mensagem de arrepiar He preaches a message to give contra you goosebumps tudo e contra todos. against all and Aí você fala assim, everything. não, amanhã Jesus vai estar um pouco melhor. Okay, maybe he's in a Aí better quando mood era tomorrow. quarta-feira, And then Wednesday, Jesus está só observando. he's observing. Que Judas dá uma escapada. Eu acho que But Jesus Judas pegou off na quarta-feira. Walks away, has Estava his day descansando off. pouquinho. Was resting. Aí Judas vai dar uma escapada Judas walks e away. vai negociar a venda de Jesus por 30 moedas He de prata. negotiates Jesus' Jesus sabendo sale. de tudo, And Jesus knows sabendo que everything. alguém que ele investiu Someone he 3 invested in anos e meio da vida dele, 3.5 years, todos os dias, every day, o dia inteiro, the whole day. essa pessoa vai virar as costas This person turns e around, vai tentar vendê-lo por 30 moedas tries de to sell prata. him for 30 coins. Só Jesus, né, irmãos? Oh, Jesus. Que a gente, com uma semana que você ajuda alguém, no outro dia, se a pessoa não retribui algo, você If we help someone for a week já chama ele de ingrato. and they don't do anything back, Imagine Jesus ungrateful. durante 3 anos e Imagine meio, Jesus, dia após dia, day after investindo. day, investing. Quinta-feira, Thursday, Jesus vai celebrar a última ceia com seus Jesus discípulos. has the Last Supper, Nessa última ceia, and in this as supper, coisas estarão mais claras. things are clearer. Quem vai traí-lo? Who's gonna Quinta-feira, betray him? And on Thursday, Jesus vai com os discípulos para o he Getsemane. goes to Gethsemane, E lá no Getsemane é And in onde ele vai Gethsemane, suar as gotas de sangue. starts to sweat blood. Quando ele vence aquela batalha, He overcomes e the ele diz ao battle. Pai: He says to the não seja Father, feito a minha vontade, not my will, mas a tua vontade. but yours A be Bíblia done. diz que os guardas logo aparecem. The soldiers come. Judas se achega. Judas comes near. Jesus o chama de amigo, Jesus calls him friend. vai ser traído. He'll be betrayed. Naquele momento ele será preso. Na In that moment, quinta-feira he's detained. vai começar o processo. Vai Starts the ser process. chicoteado. He'll be Vai whipped. ser cravado sobre ele He'll receive uma a coroa de espinhos. crown of thorns. E a sexta-feira And on inicia Friday, com o Senhor pronto para carregar a sua cruz it's Jesus carrying e his ir até o cross, Calvário. going to Mas Calvary. antes disso, But before ele vai this, ser julgado. he'll be judged. Na sexta-feira pela manhã, Friday morning, Pilatos, Pilate, que estava encarregado do julgamento, who was responsible for the vai ouvir judgment, a sua esposa, will listen to his que tinha wife tido um sonho com ele, that had a dream with que him, Pilatos não poderia colocar as mãos, that Pilate could not porque place his aquele homem hands era inocente. because Jesus was innocent. Pilatos vai fazer? And what does Pilate do? Pilatos vai entregar o juízo para a multidão. He gives the judgment to the crowd. Esquece tudo que eu falei até agora e vamos chegar aqui nesse ponto. Forgot everything I said. Pilatos vai entregar o juízo à multidão. Pilate gives judgment to the E crowd. diante da multidão será colocado 2 pessoas. And before the crowd, there's 2 people, Será apresentado Jesus Jesus e será apresentado Barrabás. and Barabbas. Eles sabiam quem era Barrabás. They knew Barabbas. Barrabás foi um homem Barabbas was a man que quebrou as leis, that broke the law. que merecia ser crucificado, He deserved que the merecia a cross. pena de morte, que era a forma de justiça daquele tempo. Deserved death. Mas e Jesus? What about Jesus? Aquela multidão que estava ali The crowd that was there, tinha passado por uma das suas maiores frustrações. they went through frustration. Porque lá no começo, Because in the beginning, eles achavam que Jesus ia chegar, they thought Jesus was going to come in, ia quebrar com todo o sistema do Império Romano, break up the system, ia restaurar o reino de Israel, and restore the kingdom e of iria Israel, tirá-los das mãos dos romanos. and would free them from the Romans. Só que agora, But now, porque eles não receberam o que eles esperavam, because they didn't receive what they awaited for, porque as suas motivações foram erradas, because their motivations were wrong, eles vão olhar para Jesus they look to e Jesus, vão preferir que Barrabás seja solto and they prefer Barabbas e Jesus seja and crucificado. crucify Jesus.
Existe algo que nós precisamos levar para casa hoje. We need to bring something home today. Você vai levar para casa hoje You're going to bring this home. é a consciência de fazer uma pergunta a si mesmo. It's to ask yourself a Se nós question. estivéssemos lá, What if we were there? no meio daquela multidão que cantou hinos, In the crowd that was singing, que estendeu as nossas vestes, in the crowd that was laying que down their cortou garments, os galhos de palmeiras e lançou os ramos diante do that cut Senhor. up the palms and put it A before minha Jesus. pergunta é: My question em is, qual esfera nós estaríamos? what crowd would you be in? Será que nós não estaríamos Would we not be junto com a multidão que cantou e o recebeu, with the crowd that received e him junto com a mesma multidão que depois disse: crucifica, and the same crowd that crucified him? porque ele não atendeu às minhas Because expectativas, he didn't attend to my expectations. porque ele não operou o milagre que eu Because he precisava, didn't perform the miracle I needed. porque ele não me ajudou quando eu mais He precisava didn't de help pagar me uma when I dívida. needed. Então o Senhor é um rei, So Jesus o is the Senhor é King. maravilhoso, He's wonderful. o Senhor é o meu Senhor, You are my Lord. até que as minhas expectativas sejam frustradas. Until my expectations are Agora. frustrated. Now, Pode crucificá-lo. crucify him. Eu prefiro soltar a Barrabás, I prefer Barabbas. porque na verdade Barrabás ali, Because Barabbas, que estaria solto, that would be free, é a realidade de muitos dos nossos corações. is the reality of our É hearts. esse impostor It's this imposter, ingrato, essa ungrateful, natureza de pecado que the vive dentro sinful de nós, nature that lives in que us. quando não é suprida segundo os nossos próprios interesses, Where we don't get our interests. do dia para a noite nós mudamos de opinião acerca de night to tudo e de day, todos, We change our acerca de opinion Deus, acerca da igreja, about God, about church. porque agora Because now, eu já não sou beneficiado com I'm isso. not benefited. Agora isso já não me serve mais. serve me Então se não me anymore. So if serve, it doesn't serve eu não me, preciso. I don't need. Pode crucificar, Go crucify pode it. morrer. Go die. Essa é a triste realidade que nós convivemos. Sad reality. A realidade de saber, The reality of se knowing estivéssemos vivos naquele dia, that if we were alive, provavelmente estaríamos no meio da multidão que gritou Probably. dizendo: crucifica. we'd be in the crowd saying, crucify him. Crucifica o porquê? Why? Qual foi o mal que ele te fez? What harm did he do? Crucifica o porque eu coloquei nele as minhas expectativas. Eu Crucify him transferi because para I ele. transferred to him my a solução dos meus expectations, problemas. the solution of my Eu problems. transferi para ele. I transferred to E deixa eu him. dizer algo para você. Let me tell you Eu não sei something. se eu posso dizer isso com tranquilidade ou com temor. I don't know if I should say this with fear, Mas nós que somos evangélicos, but as a e a Christian, cada dia mais eu tenho dificuldade de assumir esse título, nem sei se eu sou evangélico, and desculpa we a don't even know sinceridade. if we're Christian, Porque a verdade é que tantas pessoas que se dizem evangélicos não representam a Jesus e a gente acaba entrando no meio do mesmo julgamento que muitos. because so many Christians E não é porque misrepresent somos Christ. melhores do que ninguém, And porque we're not também better somos than anyone. pecadores. We're also Mas sinners. o que eu quero dizer é que o título às vezes não cabe àquilo que queremos expressar. But this title doesn't express. Mas nós que somos evangélicos, But we that are Christians, talvez nós somos contaminados maybe we've been com uma contaminated mensagem, with a message que promete coisas momentâneas. a message that promises temporary things. Fomos contaminados com um Jesus que, num passe de mágica, ele vai resolver todos os meus problemas. We've been contaminated by a Jesus that E is a que tem magician. algumas pessoas que servem a ele, And there are some people that serve que vão him estender a mão, fazer uma oração, that are going to extend a hand, receber um Pix, um pray Venmo, and receive e Venmo, pronto, todos os meus problemas foram and wow, all resolvidos. my problems are solved. Somos contaminados com uma mensagem de um evangelho mesquinho, Contaminated by a Interesseiro. miserable gospel interesseiro, and a self-interested que eu até sou gospel. parte dessa igreja, I'm a part of this church desde que until as coisas aconteçam conforme eu quero. things happen the way I O want dia them que to sair da happen. linha das minhas expectativas, And when they get out não of me line, serve mais. Eu vou para doesn't uma outra serve me igreja. anymore. I'll go to E aí another depois eu vou church. para uma outra And then I'll igreja. go to another E tem church. pessoas que eles são colecionadores de membresia de And igreja. some people collect church E eles ainda memberships. não entenderam que o problema não está necessariamente nas igrejas The que eles problem is not in frequentaram. the churches, O problema está muito mais nas pessoas que frequentam, inclusive eles mesmos. much more in themselves. Porque nós somos contaminados com o Because evangelho. we've been contaminated by Que a Deus, gospel. ele é obrigado a solucionar todos os meus problemas. That God is E que obligated se eu to estiver solve my passando problems. necessidade,
and I have the é porque need talvez ou eu estou em pecado, that or I'm in ou essa sin, igreja não tem o que eu preciso. or this church doesn't E have se eu what I estiver need. passando por algum problema And if I go físico, through a problem, ou se eu estiver passando por um problema na minha if I go família, through a problem in my queridos, eu family, entendo que a igreja I understand that the se church envolve e toca em todas as áreas da nossa vida. touches every area of our life. Mas isso But this não pode ser o fundamento da minha fé. cannot be the foundation of my O faith. fundamento da minha fé não está ligado naquilo que a igreja me oferece. The foundation of my faith is O not connected fundamento to da what the minha church fé está offers me, ligado nos ensinamentos de Jesus. but connected to the teaching of Jesus. Nos últimos dias, a Bíblia traz a figura da tenda de Davi que seria restaurada. The tent of David is brought up in the last E days. sabe uma das características grandes da tenda de Davi? And you know a great É a characteristic? simplicidade. It's the simplicity. E sabe que simplicidade? And you know what O simplicity povo this de is? Israel, The people of no caso Israel, aqui a tenda de Davi, which is the tent of eles David, não possuem uma sequer promessa de viver com Deus da eternidade. they don't have a promise that they'll live with God in eternity. Promessa para Israel quer The dizer promise of respeito à Israel terra, is about the land, prosperidade na terra, prosperity a on the earth, obediência e prosperidade na terra. obedience Eles on the não earth. vivem na obediência ao Senhor, They don't live in obedience to the Lord, porque um dia eles vão entrar nas ruas de ouro da because one Nova day they'll go Jerusalém. into the gold streets. Embora a nossa teologia, os nossos ensinamentos And são although our sólidos theology are solid e nos ensinam que haverá uma vida eterna com o Senhor, and teach us that there will be an mas a eternal life with the pergunta Lord, but é, the question is, qual é a nossa what's our motivação motivation de ir para a to eternidade go com into Jesus? eternity with Jesus? É resolver os nossos Is problemas? it to solve our problems? É Jesus, volta logo, porque eu tenho umas Jesus, contas come para back. pagar que eu não estou conseguindo 'Cause I pagar. have way too many bills. Ou então saber que no céu sua esposa vai ser como irmã em Cristo, Or is it knowing that your wife's going to be like a sister seu in marido vai Christ? ser como irmão em Your Cristo. husband's going to be like a Então brother in Jesus, Christ. volta logo, porque eu sei que Jesus, esse sofrimento aqui é Come temporário. back, because I can't take this anymore. Casal que fica falando te amo eternamente, A couple that says, I love you eternally. tem que ler um pouco mais a Bíblia. You need to read Você your vai amar eternamente, Bible. mas não como marido e mulher. But not like wife and, husband. Jesus falou que no céu nós seremos como os anjos, nem casaremos, nem We'll be like daremos em the casamento. angels, we will not be married. Então, todo mundo irmão, So everyone's a brother and sem problema sister. nenhum. No Qual é a problem. nossa motivação? What's our motivation? Quando você levanta as mãos, When you raise your hands, fala assim, Maranata, you say, Maranatha. ora vem, Senhor Come, Lord Jesus. Jesus. On the back of your mind, Lá na sua mente, o que você está pensando? what are you thinking? Será que você não está pensando assim, Senhor, me tira desse problema, Are you thinking, Lord, free me from this me problem? tira dessa situação, Take me from this me situation. ajuda a resolver. Senhor, eu tenho uma reunião amanhã que o negócio vai dar ruim. I have a meeting tomorrow and it's really, Volta really hoje, hard. Can you Jesus. come back today? A estrutura da nossa fé às vezes está fundamentada Our faith is sometimes em founded uma expectativa que colocamos em Deus, on an expectation we placed on que está God completamente equivocada. that is wrong. E esse é o risco And that's the risk. de no momento em que a nossa expectativa está no ar, Of in a moment where our nós expectation, cantamos Hosana, Hosana, sing Hosanna. bendito é o Rei que vem em nome do blessed is the Senhor. one that comes in the name Mas of no the Lord. momento que o Senhor frustra as nossas But the minute expectativas, the Lord frustrates our o expectations, Senhor não fez o que eu esperava, you didn't do what I wanted, crucifica. crucify him. O Senhor não atendeu as minhas necessidades, You didn't tend to my needs, crucifica. crucify him. O Senhor não curou o meu filho, You didn't heal my kid, crucifica. crucify him. O Senhor não me ajudou a resolver os problemas e eu fui envergonhado, You didn't help me and I was embarrassed, crucifica. crucify O Senhor him. permitiu a agente de imigração me pegar e mandar de volta, My legal status was crucificam. threatened, Aonde crucify him. está fundamentada a nossa fé? Where is our faith founded Aonde on? está fundamentada a nossa motivação em servir a Deus? Where is our foundation of Naquilo serving que the queremos Lord? receber, And what we want to naquilo que receive? precisamos fazer para solucionar os problemas And what momentâneos? we need to resolve problems? Se esse for o nosso fundamento de fé, If that is our se foundation, prepare para um dia você estar no meio da multidão que vai prepare dizer: yourself to be in the solta crowd Barrabás that says e release crucifica Barabbas and Jesus. crucify Jesus. Nosso prazer Our pleasure precisa needs estar to be na obediência. in obedience. Com milagre ou sem milagre, With or without the miracle,
Eu vou te servir todos os dias da minha I'll vida. serve you the rest of my days. Com uma condição financeira With boa good or bad ou com dificuldades, financial eu vou standing, te servir todos os dias da I'll minha serve you vida. all my days. Caminhando tranquilo pelas ruas, Going about ou com medo de alguma coisa poder or acontecer, in fear, eu vou te servir todos I'll os dias da serve you minha all my vida. days. Até que cheguemos ao Until entendimento we reach de the que understanding Jesus that não é Jesus Papai Noel, is not que num dia Santa Claus, específico vai me trazer um tanto de presentes. that I make a list of E aí quando presents, os presentes não and chegam, when the presents don't eu fico come, exatamente como aquelas crianças que geram a I feel expectativa. like those kids. Não quero mais Papai Noel, I don't want porque eu não Santa recebi o Claus videogame que eu queria. because I didn't receive what I wanted. Tem muito crente desse jeito dentro da There's a igreja. lot of Christians like Deus, se o that. Senhor não me der, God, if you don't give it to Deus, se o me, Senhor não falar comigo, if you don't speak to se eu me, chegar no culto if I get to e o Senhor não service, usar ninguém para falar comigo, you don't use anyone to então eu vou prophesy, entender que aquele não é o meu lugar. then that's not my Bom, home. provavelmente domingo que vem você vai estar numa outra igreja. And then Sunday, you'll go to another Porque church. se essa for a nossa expectativa, Because if that is our expectation, então a nossa fé está fundamentada em um alicerce extremamente then our frágil. faith is not on a firm Hoje, foundation. Hosana, Hosana. Today, Hosanna. Amanhã, Tomorrow, crucifica. crucify him. 5 dias. 5 days. 5 dias foram suficientes para manifestar o que estava no coração daqueles que cantavam Hosana, Hosana, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. 5 days is all it took to show their real motivation. Existem níveis de fidelidade, existem are níveis de lealdade, Levels of e fidelity. nenhum de nós podemos denominar alguém totalmente como fiel, como leal, como honesto. And none of us can say someone is completely Que a faithful. pessoa talvez nunca foi exposta a nenhuma situação diferente daquilo que você conhece. Então Because ela é maybe- fiel até que, Maybe this person is faithful up until, ela é leal até que, loyal up until, ela é obediente até que. obedient up E o until. que nós precisamos entender And what we need to é understand que você não precisa se preocupar com os próximos níveis de desafios que vão extrair de você ou desafiar você a ser fiel ao Senhor. You don't need to worry about the things that are going to challenge your Você faithfulness. só precisa obedecer todos os dias, You just need to daily obey, independente da situação. independently of the situation. Porque as pequenas obediências, Because the small obedience, elas são o fundamento que constrói o alicerce para as grandes they are what obediências. build the foundation for great obedience. Alguém Someone negligencia as pequenas that coisas neglects the small things porque estão preocupados com as grandes. because they're worried about the great things. A obediência, But a obedience, fidelidade, a faithfulness, lealdade loyalty fazem parte do nosso caráter is part of our espiritual. character. E como parte do nosso caráter And as a part espiritual, of our spiritual isso não vem como character, dom, it doesn't come as a isso precisa ser gift. construído em nós. You Então build primeiro it. você faz, First you do it, depois vira um hábito, then it's a aí habit, depois se torna algo natural. and then it's something Quando você natural. menos espera, All você of a já sudden, age meio que espontaneamente you act naquele caminho. spontaneously. Mesma forma, That's what it nós is. precisamos obedecer ao Senhor. We obey the Lord, Vai ter dias but there are que a days sua oração that your prayer vai ser ouvida, will be heard, mas não vai ser atendida. but will not be answered. Vai ter dias There are days que você vai passar pelo constrangimento. you'll be embarrassed. Vai ter dias There are que days você vai se sentir sozinho. you'll feel alone. Vai ter dias There are days que você vai ser ferido, where you will be que hurt. você vai ser You decepcionado. will be disappointed. Então, lembre-se, But remember, aquele pseudo-evangelho, the pseudo-gospel, aquele evangelho de tudo tá bom, the gospel that everything's 3 good, chaves para desatar a sua 3 vitória, keys to the victory, 4 pontos para você alcançar 1 milhão. 4 points to the million. Querido, você pode receber toda essa instrução You can receive all the em um instruction outro lugar. in another E aquilo que place. servir para você e And for if it bênção, serves you, aproveite. just do Mas it. quando se fala de salvação, But quando se salvation, fala de evangelho, but the gospel, não é sobre receber, it's not about é receiving. sobre dar. It's about Não é giving. sobre viver, It's not about é living. sobre morrer. It's about dying.
salvos pelo relógio. Saved Eu by tinha the mais clock. 5 pontos aqui, mas como já é 1 hora, vamos terminar. Vamos I ficar em had pé. 5 more points, but stand up. It's 1 Não se o'clock. preocupe que eu não vou continuar domingo que vem. I'm not going to continue next Porque Sunday domingo que vem é batismo. because it's baptism. E vai ter muita gente visitando a A igreja. lot of visitors. Traga o time todo de futebol. Bring the whole soccer Não se team. preocupe que eu não vou pregar uma mensagem forte. I'm not going to preach this Eu kind não of vou bater em message. ninguém. I'm not going to hit A anyone. gente vai domingo que vem celebrar a We're going to ressurreição party real hard. e deixar com que o poder da ressurreição cumpra a obra And que the o Senhor power of quiser. resurrection will Então fulfill fica the work. tranquilo, tá? So, be Pode okay. trazer seu tio, seu Bring your primo, sua uncle, bring mãe. your cousin, bring your Nossa, mom. pastor, se eu tivesse trazido a minha mãe hoje, receber sua mensagem dessa, nunca mais ela ia querer If I brought voltar my na mom to igreja. church today, she'd never come back. De vez em quando a gente olha assim, né? A gente conversa com alguns pastores americanos We pray, we know some e American eles falam pastors, assim: and they say, nossa, o evangelho no Brasil está explodindo. wow, the gospel in Brazil is expanding. Aí eu fico pensando, And I keep eu thinking, não sei se eu me alegro ou me entristeço. I don't know if I'm happy or I'm sad. Eu não sei se eu fico feliz ou triste. I don't know if I'm happy or sad. Pastor, como assim você vai ficar triste What que o do you mean? evangelho está se proliferando? Why would you be sad about Porque a that? questão é que evangelho que está sendo It's espalhado. because I'm wondering what gospel. Qual é o evangelho que está sendo pregado? What gospel is being É o preached? evangelho que Jesus agora está na moda, está no trend The agora. gospel that Jesus is Ser trending. gospel, está na igreja, está no trend. It's trending being a Christian. Não, vamos naquela igreja tal, porque é a Oh, let's igreja go do that momento. church, 'cause it's the Aí eu church vou of the lá, tiro um moment. selfie, And I go there, I faço take um a vídeo, selfie, I make a coloco video, um tag I put a tag, e acabo me infiltrando na rede and then daquela I go in igreja there para que eu possa fazer o meu comércio, so I para que can eu do possa my ter mais business, seguidores. so I can have more followers. Você iria ficar tão surpreso em saber You're so surprised to o know quanto as pessoas nos nossos dias buscam satisfazer os seus próprios interesses em absolutamente todas as suas how escolhas. self-interested people are in Deixa eu all dizer the para você uma spheres. coisa. Let me tell you, Não quero te assustar. I don't want to scare you. Não quero te assustar. I don't want O to. dia que você encontrar uma igreja The day that you find a church que faz tudo o que você that gostaria, does everything you want, fala tudo que massageia o teu says ego, everything that massages your por ego, favor, please, ore seriamente please pray e peça a Deus para te colocar num outro lugar. and ask the Lord to Porque place you somewhere else. provavelmente esse lugar Because most pode likely até te introduzir a Cristo, it can show you mas não Christ, vai te levar a uma vida madura na fé. but will not take you to maturity in Christ. Nosso desejo, queridos, Our desire não é sermos melhores do que ninguém. Não é acharmos que somos melhores do que ninguém. it's not that we're better than Não é anybody. denunciarmos pastores e igrejas como se eles estivessem errados. It's not that we're calling Eu não people falo mal out. de pastor, I don't speak poorly of pastors. nem no altar e nem fora do altar. On the altar, Aqueles que me off conhecem the sabem. altar, you know this. Nosso desejo não é esse. That's not our Sabe qual que é o desire. nosso desejo? What's our É desire? ver vidas To transformadas. see lives E o que transformed. transforma as nossas vidas é o simples e puro poder do And Evangelho. what transforms is a simple, pure power of the gospel. É ver transformação. É ver Transformation. o que bebia não beber mais. The one that used to drink É doesn't ver o que drink. matava não The matar one that mais. used to murder É doesn't ver o que usava murder. drogas não usar mais. The one that was a drug addict Ver is not transformação anymore. em casa. Transformation at home. Glória a Deus Glory to por God. todos os movimentos, For all of the por todos os movements. auxílios, For all of the por help. todos os profissionais For all of the que nos professionals ajudam a sermos ser humanos melhores. that help us to be better humans. Mas eu digo para você, debaixo do temor But do let me Senhor, tell you, under the fear of God, que tudo que nós pudermos receber e extrair do that we Evangelho, can receive from the gospel. o Evangelho tem poder para liberar. The gospel has the power to release. O Evangelho tem poder para liberar, para você ser um melhor marido, The gospel helps para you be a você better ser uma melhor husband, esposa, be a better wife, para você ser um melhor homem de negócio. be a better O Evangelho businessman. tem poder para desatar um destino extraordinário na vida dos To nossos release filhos. the destiny over our children. E onde ele for pregado, And where it is não preached, apenas na igreja, not just in mas the em church, qualquer outro lugar, but anywhere else, o Evangelho sempre vai nos desafiar. the gospel will always Você vai querer um challenge caminho us. fácil, It's not easy. você vai querer um caminho fácil. You're going to want an Você easy vai way. pagar pessoas e ouvir o que elas têm para te So you're dizer. going to pay people to tell Mas se you você quiser um caminho de what desafio, you want, but if you want a você vai challenging ouvir o way, Evangelho. you're going to go to the gospel. E é gratuito a todos. You're going to deny yourself. Preço Jesus já pagou. The price Jesus O already Evangelho é paid. gratuito. The gospel is free. Sabe, é interessante, porque o que não funciona a gente tem que pagar.
Whatever doesn't work, we have to pay. Mas o que realmente But funciona, what works, nós temos de graça. we have freely. E o nosso problema é And our que problem nós não valorizamos o que is recebemos that de we don't graça. value what we Nós só have valorizamos freely. aquilo que temos que We pagar. only value what we pay Pois bem, for. começa a valorizar o Evangelho, But let's value the gospel. que não é de graça para mim e para Which is você, not free. porque não custou nada. Not because it wasn't Porque Ele custou o costly, sangue, o sangue but inocente do because nosso it cost the Senhor. blood of Jesus. Feche os olhos comigo. Close your eyes. Eu quero acreditar de todo o meu coração I want to believe with all my que o heart Senhor está derramando uma chuva sobre este lugar esta that the manhã. Lord is pouring out rain, Uma chuva de entendimento rain of em understanding. que nós precisamos desesperadamente That what we desperately need alinhar as nossas expectativas is com to o Senhor. align our expectations. Nós precisamos desesperadamente Desperately, assumir os nossos compromissos we need to e commit saber que Deus não vai and know that God will not cumprir com os nossos planos. fulfill our plans. Deus não vai God will not. descer ao nosso nível no que diz respeito a realizações. When it comes to personal Ele desce realization, no nosso nível He comes to our para level nos encontrar e nos salvar. to find us and save Mas us. Ele nos desafia a subir no nível But He dele, challenges us to come up para another conhecer os seus level. caminhos que são mais altos do que Because os His ways nossos. are higher than ours. Eu quero crer nesta manhã I want to believe que a this chuva morning do Senhor that the Lord vai lavar e limpar de todos nós. will clean and purify all of us. Evangelho falso, cheio de facilidades e And that promessas any fake gospel que nos tornam crentes dependentes, that make us dependent Christians emocionais e espirituais, and not so de spiritual eventos e convites, of events. para que a gente possa ser fiel a Deus e vir para a igreja. Maybe so that we can be faithful. Queridos, entenda uma coisa: Understand something. vir à igreja não estamos fazendo um favor a Coming ninguém, to church, we're not doing anyone a nós estamos favor. fazendo um favor a nós We're not doing mesmos, ourselves a favor. porque estar na casa de Deus Because being in the house of the é um Lord privilégio que nós is a recebemos do privilege that we Senhor. receive from the Lord. Eu quero crer I want to believe que o Senhor, ao transformar e tocar as nossas that the vidas, Lord will transform our nós vamos lives. começar a dar fruto. We're going to bear fruit. Você quer saber You want to know se a sua vida está alinhada com o coração de Deus? if your life is aligned with the heart Então of lembre-se God. de você no domingo So passado remember last Sunday. e pergunte-se se você and ask mudou alguma yourself, coisa nessa have última you semana, changed in the last ou week? se nós continuamos pensando do mesmo jeito, Or if we think the agindo same, do mesmo walk jeito. the same. Abra o seu coração, Open your heart. esqueça Forget das minhas palavras my words e se apegue às palavras que o Espírito and Santo está grip on to falando. the words of the Spirit.